Eis que vos enviarei o trigo, o vinho e o azeite, e sereis fartos, e não mais vereis de vós o opróbrio entre os gentios. Mais uma vez. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos enviarei o trigo, o vinho e o azeite, e sereis fartos, e não mais fareis de vós um opróbrio entre os gentios. Olha para o teu irmão, por gentileza, diz para ele assim: a sua vergonha vai cessar. A sua vergonha vai cessar. Fala para ele assim: o tempo de humilhação vai chegar ao fim. O tempo de humilhação vai chegar ao fim. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Verso de número 23, no segundo capítulo. Baixa o fundo para mim, meu querido, por gentileza. Muito obrigado. Verso 23 do segundo capítulo. Então, alegrai-vos, ó filhas de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva temporã moderadamente. Ele fará descer para vós a chuva temporã e a seródia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite, e restituirei a vós os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão e a largada, e o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos satisfareis, e louvareis ao nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém, aleluia. Toma o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amada igreja do Cordeiro, o livro do profeta Joel é um livro extraordinário. Este homem, conhecido como o profeta menor, é um homem que até hoje cria dúvida nos corações dos estudiosos da palavra de Deus. Não sabemos a tempo certo e preciso acerca da sua existência. Não há uma informação no livro acerca de um rei que estava sobre o trono, ou de uma data, uma posição geográfica precisa de um fato histórico que podemos afirmar o tempo que esse homem viveu. Mas o que me desperta a atenção, alguns estudiosos vão
chegar a ponto de dizer que este profeta poderia ter exercido o seu ministério no ano 500, 830, entre o ano 500 e 800, na época de um rei, o nome de Joás. Mas alguns também irão dizer que possivelmente, sendo esta talvez a data mais próxima e mais verdadeira, ele é conhecido como um profeta pós-exílico. Presta atenção aqui, não esquece as crianças, deixa eles aí. Pode deixar eles aí, eles é criancinha. O problema é os grandes. Um período pós-exílico, ou seja, depois do cativeiro babilônico, poderia ter ele executado o seu ministério. Mas o lindo que ele não deixa a identificação de fato do período onde ele executou, se é 830 ou se é depois do exílio de Babilônia. Mas uma coisa ele adverte e nos aconselha, conforme registrado no início do livro, quando ele pergunta: ei, estas coisas vos aconteceu no vosso tempo? Ou no tempo de vossos pais? Ele mexe com o pensamento dos ouvintes quando ele pergunta. Isso que eu vou lhe contar, em que tempo lhe aconteceu? No vosso tempo ou no tempo dos teus antepassados? Mas o que está acontecendo? Conta, relata para os seus filhos, para os filhos de seus filhos, para a geração de todos os seus filhos, porque que eles venham aprender que aquilo que os seus pais ou os que vocês erraram lhe levaram para uma determinada situação. Porque às vezes nós gostamos de contar, apóstolo Bel, sobre o nosso sucesso. Gostamos de contar como se levantamos de uma certa dificuldade. Gostamos de testificar os milagres de Deus e tudo aquilo que Ele está fazendo de bom na nossa vida. Mas o que você não vai postar no Facebook é o que te levou a entrar naquela situação. Isso você não vai compartilhar com ninguém. A sua queda, os seus erros, os seus problemas, os seus traumas e medos e fraquezas, isso você não vai compartilhar com ninguém. E você não deve ser punido por isso, porque nem todo mundo é de confiança. Infelizmente não dá para contar as suas dificuldades e fraquezas para todos. Porque existem muitos oportunistas que esperam a oportunidade para puxar o teu tapete. Mas vale a pena ressaltar que você é um pecador e que você falhou e você está passando aquilo. Não por causa do A, por causa do B, por causa do C, por causa do ciclano, não. Você está passando por isso por causa de você mesmo. Quando você começar a entender que tudo que vem sobre a tua vida é porque você se colocou lá, irmão, a tua vida com Deus será uma vida tão linda, será uma vida tão bela, será uma vida tão extraordinária, porque você vai parar de culpar o céu, você vai parar de fazer birra com Deus, você vai parar de olhar o que os outros estão falando de você, mas você vai se preocupar onde eu tenho que mudar, aonde eu tenho que errar. Senhor, tem misericórdia de mim. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer, sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Sabe por que nós estamos aqui neste culto? É por causa da misericórdia de Deus. Porque se não fosse ela, já éramos para nós estarmos consumidos. Paulo diz aos Romanos capítulo 3, 23: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas vem Jeremias também e profetiza, mas é por causa da graça, é por causa da misericórdia, é por causa do amor, é por causa da fidelidade que nós, meus anos,
vão subir. Então, se nesta noite você não tem motivo para sorrir, irmão, se nesta noite você ainda não encontrou motivo para levantar a mão da glória, aleluia, deixa eu te dizer, a glória de Deus está sobre a tua. Aprenda a compartilhar os momentos de sucesso, mas também aprenda a dividir também as suas fraquezas. Não no sentido de se expor, mas para que as pessoas aprendam com os seus erros a não cometer os erros que você cometeu. Porque às vezes nós vemos pessoas trilhando o mesmo ciclo que nós trilhamos, não é verdade? Então não custa às vezes a gente aconselhar e dizer, olha para a minha vida. Se eu estou passando por isso, é porque eu me coloquei aqui e você vai se colocar numa situação igual. Aprenda a compartilhar esses momentos também. Deus, fala mesmo, Senhor. Porque tudo que você passou, escute aqui, tudo que pensa, se não for para edificar a vida de alguém. É verdade, Deus, aleluia. Por que nós temos a Bíblia Sagrada? Não poderia Deus fazer um outro meio de revelação? Nós aprendemos no Antigo Testamento a falha da igreja. Nós aprendemos no Novo Testamento a falha da igreja. Nós aprendemos em toda a Bíblia Sagrada os erros dos homens, a queda do homem. Irmão, você pode sair daqui hoje o homem mais rico do Brasil ou do mundo, se você quiser. Sabia disso? É só você aprender a obedecer os mandamentos de Deus, porque há registros de homens que Deus abençoou e tem o seu posicionamento. Difícil é trilhá-los, mas aqui tem como você conseguir. Aqui tem os ensinamentos precisos para que você não caia em erros que muitos caíram no passado. Mas ainda como registro do Antigo Testamento, o desvio da idolatria de Israel, a restauração em Jesus Cristo, a nova aliança, a instituição da igreja, corpo, a instituição de um novo método de graça, a igreja continua errando. Porque quando eu olho as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, ou se você preferir, uma carta às 7 igrejas, eu vejo cada igreja com um cisma atual no século 21. Parece tão contemporâneo a frieza espiritual, o amor pelo dinheiro, as falsas profecias. É verdade. Nós temos registros aonde a Bíblia nos ensina como apresentar um culto e como não apresentar, mas nós cometemos os mesmos erros. Então Joel começa dizendo: conta aos vossos filhos o que aconteceu, se foi no seu período ou de vossos pais, mas conta. Contar o quê? Contar o quê? Contar que o que ficou da largada, o gafanhoto comeu. O que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pogão comeu. Há 2 linhas de interpretação desta parte. Alguns vão trabalhar dentro de uma forma literal, aonde sim, foi uma praga ou uma pestilência, aonde Deus enviara os animais. Como outros intérpretes vão trabalhar dentro de uma linha que Joel está fazendo uma poesia profética acerca do rei Nabucodonosor, que teria se levantado e destituído e destruído toda a cidade de Jerusalém. Porque quando nós olhamos o cenário de Jerusalém,
Depois que passou o exército de Babilônia, era um cenário de miséria, era um cenário de tristeza, era um cenário de dor. Mas o que me desperta a atenção é que ele vai um pouco mais além. Agora ele se dirige à aristocracia, aos que têm mais poder aquisitivo, dizendo: despertai-vos, vós ébrios, ou os bêbados, homens que viviam a sua vida sem se preocupar com o dia a dia, regalado a festas, vivendo como não chegasse o amanhã, vivendo somente o hoje. Então ele vai mais além quando ele fala: despertai-vos, ó bêbados, e chorai, gemei, porque não há mais vinho novo entre vós. Porque quando vem o dia do Senhor vem tanto para os bons como para os maus. Não haverá acepção de pessoas quando Deus decidir pesar na balança. Então Joel agora está conclamando uma reunião solene. Ele se direciona para as pessoas que não pensam no amanhã. Ele agora está dizendo: olha, o trigo não existe mais. A plantação está seca. A videira não produz a vide. Ele está dizendo: não há produção. Planta, rega, mas não há produção. Os rios, os lagares se secaram. Não tem irrigação, as terras não estão hidratadas. Não chove. E quando não tem trigo, alimento, quando não tem vinho, quando não tem azeite, os três principais elementos para trabalhar uma oferta de agradecimento a Deus, acontece o que Joel também vai registrar: gemeis, ó ministros do santuário do Senhor, É forte, aleluia. porque não entra mais oferta no templo. Não tem oferta para oferecer. E sabe qual que é o pior desta oferta? Que esta oferta de alimentos ou de manjares era a oferta que viviam os sacerdotes. Levítico capítulo 2 está lá inserido como que era feita a oferta. Se fazia-se cozido numa panela, se fazia-se cozido numa frigideira, se fazia-se cozido debaixo de terra sob pressão. Lá vai dizer como trabalhar a oferta, os elementos que era permitido jogar, 2 elementos que não podia de forma alguma em oferta para Deus. Não se agrega em oferta de agradecimento, irmão. Oferta inchada. E não coloca oferta com mel também não. Deus não gosta de nada doce, porque senão nós íamos ser chamados de mel da terra, mas nós ao contrário, nós somos chamados de sal da terra e luz do mundo. Deus te chamou de sal, é para dar tempero, é para dar gosto. Esta oferta de manjares ou oferta de alimentos era oferta de agradecimento, aonde o povo se apresentava-se diante do sacerdote, e o sacerdote vivia daquela provisão. Em Levítico 2 vai estar registrado que esta oferta era a oferta mais santa que chegava diante de Deus como cheiro suave às suas narinas. Olha o que vai dizer o texto de Levítico capítulo 2, que esta oferta, apóstolo Bel, era a oferta mais santa que Deus recebia. Mas por causa da dificuldade
por causa da dureza de corações, por causa da iniquidade, Deus permitiu vir uma praga sobre a nação de Israel. E quando ela veio, ela arrancou até aquilo que você pensava que não ia arrancar. A tua oferta de agradecimento. Porque a oferta de agradecimento geralmente é o mínimo. Nós nunca pensamos na oferta de agradecimento. Nós pensamos naquilo que é válido para a nossa vida. Nós pensamos sempre em conquistar o que é de primazia para nós. E para Deus, aquilo que for consequência. Ou não é assim, irmãos? Ou será que sou eu que vivo assim? Será que é só eu que penso assim às vezes? Eu penso na minha roupa primeiro. Eu penso no meu conforto primeiro. Eu penso na minha vida pessoal primeiro. Quando tudo estiver bem, aí eu penso em agradecer. Porque a gente tem uma mentalidade tão pequena e medíocre que a gente só faz culto de ação de graça depois que recebe milagre. Mas Jesus me ensina que na multiplicação de 5 pães e 2 peixes, primeiro ele faz um culto de ação de graça e depois Deus multiplica. Primeiro ele apresenta o culto de ação de graça, depois ele multiplica. Presta atenção aqui, por gentileza. Agora Deus arrancou até a oferta. Sabe por quê? Deus não precisa da tua oferta, irmão. Ele vive sem ela. Mas a tua oferta de agradecimento é saber que você se desprendeu de você mesmo para dar para Deus o melhor. Mas existe uma coisa. A sua vida não depende desse sistema. A sua vida depende da provisão de Deus. Amém. Ele está bloqueando a tua oferta de agradecimento para em você entender, Aleluia. que a sua providência vem de Deus, não do homem. Amém. Porque esta passagem bíblica agora vai dizer que é bloqueado as ofertas de manjares. Não tem alegria no tempo. Os animais destruíram todo o campo. Quando se olha para as plantações, só vê miséria e destruição. E a pior coisa que tem é quando você vê aquilo que você trabalhou, mas você vê destruído assim. Você investiu, você cuidou, você tratou, você lapidou, mas você não colheu nada daquilo que você trabalhou. É forte. Então, em termos, trabalhou em vão. Você nunca trabalhou em vão. Porque existe você trabalhando e existe Deus trabalhando. Existe você trabalhando e achando que está sendo em vão. Existe Deus trabalhando e falando: ei, você está olhando o que está ao redor, mas veja como você está mudando por dentro. Você está esperando uma colheita externa, mas veja, tu está tendo uma colheita interna aí. Eu estou mudando o teu caráter, eu estou mudando a tua fé, eu estou mudando o teu pensamento, eu estou acrescentando paciência, benevolência, compaixão. Antigamente tudo se resolvia num tapa, no soco, na briga, no xingamento. Hoje não, hoje tu pensa 2 vezes, hoje você pensa mais no próximo, hoje você dá valor nas mínimas coisas. Tu pensou, irmão, na tua colheita externa, mas Deus falou: eu vou te ensinar a colher o que está aqui dentro, a colher o que está aqui dentro, porque Deus já está mudando algo dentro de você.
seu irmão, por gentileza, balança a mão dele e fala assim: ei, não fica aí esperando o que está vindo de fora, não. Oh, apar, coopera. Não fica esperando o que está vindo de fora. A maior potência está dentro de você. A maior potência está dentro de você. A Bíblia vai nos revelar que Jesus olha para os discípulos e fala assim: eis que eu vos dou poder. A palavra poder vem do grego dínamos ou dunamis, que é energia interna, como um reator. Ou seja, já viu um Fusca, irmão? Ele produz a própria energia, ele recarrega a própria bateria. É isso que Deus está falando. Se prepara, se prepara. Para de esperar a força de fora, para de esperar o auxílio externo. Até o milagre, a tua providência está dentro de você. Balança a mão do teu irmão, fala: depende de você. Depende de você. E essa oferta agora não tem no canto. Tá com sono, mano? E essa oferta não tem trigo. Sabe o que é trigo? Quando se faz o pão, alimento. Alguém consegue caminhar sem comer? Não. Alguém consegue ter força sem comer? Não. Paulo vai dizer: ei, não ate a boca do boi que debulha o trigo. Até os animais têm que comer para trabalhar. Paulo diz: o obreiro é digno do seu salário. Mas Paulo também diz: ei, quem não trabalha também não come. É forte. Mas aquele que trabalha, força, vitalidade. Mas lindo Deus, aleluia. Não está tendo agora. Não tem trigo, não tem farinha, não tem pão, não tem alimento, não tem força. E às vezes nós estamos assim, não é? Não temos força, não queremos levantar da cama, não temos vontade de nada. Ficamos perdendo tempo olhando lá no Facebook a postagem de todo mundo e vivendo a nossa vidinha medíocre, lançada na cama, coberta no sofá, procurando uma doença interna. Porque tem gente que dá um autodiagnóstico, tem gente que já é formada em medicina. Não, tem gente que já é formada em medicina. Estou com isso, estou com aquilo, sofro disso. Ela dá um diagnóstico dentro dela mesma. Amarrado. Não tem força, não tem desejo, não tem vontade de limpar a casa, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de nada. Não tem. Joel está dizendo: conta para eles. Não tem. Porque a destruição fez com que não tivesse. Porque quando tinha não davam valor. Porque quando tinham não valorizava, e ainda mais, a videira secou. A videira secou. Não tem vinho. E sabe o que é o símbolo do vinho? Alegria. Não tem alegria. Às vezes não temos sorriso. Às vezes não temos sorriso. Às vezes temos sorriso ou forçamos um sorriso. É nítido, né? Quando forçamos um sorriso. Não se preocupe com os momentos que você não tem um sorriso. Mas também você não precisa sorrir para ninguém para agradar os outros. Porque só você sabe o que você está passando. Só você sabe o que você está vivendo. Só você sabe aquilo que você está enfrentando. É Deus, aleluia. Você não precisa agradar ninguém.
Você não precisa sorrir para ninguém, para demonstrar que você está sendo uma pessoa que você não é. Viva o teu momento e aprenda aquilo que Deus está te ensinando nessa fase. Mais lindo, Deus. Viva o teu período especial e saiba que esse é o seu momento de se relacionar com Deus e consigo Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Agora foi. Pega na mão do irmão que está ao seu lado. Fala para o seu irmão assim: acabou a acabou a força. Acabou o vinho. Acabou a alegria. É uma alegria utópica. Não existe. Mas o problema não acaba o trigo, o alimento. O problema não é quando acaba a alegria. O problema é quando acaba o azeite. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Imagine um culto sem alegria. Acabou agora no período de Joel. Já não tinha pão, já não tinha vinho, agora não tem azeite. Eu até me contento, irmão, em comer um arroz puro, somente com um ovinho, olha lá, ou então uma pimentinha só para dar uma quebrada, senão só o arroz, eu até me contento. Eu até me contento em passar um período, irmão, de não ter sorriso verdadeiro. Agora o que eu não me contento sem unção é não sentir a presença de Deus. É verdade, Deus. O que eu não me contento é eu poder não acordar um dia sequer e observar e contemplar a existência de Deus. Aleluia. A pior coisa que tem é quando você vive uma vida sem dar honra a quem tem honra, sem dar a bênção a quem é de direito. Porque diz o texto que para Ele, por Ele, são todas as coisas. Já pensou acordar e achar que tudo aconteceu foi porque você quis aquilo que acontecesse? Já pensou viver um dia sequer sem pensar no plano que Deus tem na tua vida? Presta atenção aqui, já vou acabar aí. Já pensaram nisso? É forte, Deus. Irmãos, já pensou que o freio do ônibus podia acabar naquela ladeira que você passa todo dia e o ônibus entrar naquela casa que fica bem naquela curva? Tu já pensou que você poderia capotar um carro na Rua do Anel e morrer num determinado momento? Tu já pensou que você pode estar passando na rua e na meio de um troca de tiro, você ser alvejado e ali você cair? É, Deus. Ou você ser atingido e ficar paraplégico, perder a sensibilidade do seu corpo? Tu tem motivo para agradecer a Deus por isso? Sim, Deus. Aleluia. Sabe por que não pode faltar o azeite? Pode faltar o alimento, pode faltar a roupa bonita, pode faltar os amigos, pode faltar a alegria. Mas sabe por que não pode faltar o azeite? Porque é o azeite que vai fazer você continuar caminhando ainda sem força. É o azeite que vai fazer você continuar acreditando que algo diferente pode acontecer sobre a tua vida. É o azeite que vai fazer.
Davi agora comete um pecado abominável aos olhos de Deus. Aí Davi vai para a presença e fala: Senhor, eu sei. Coisa eu lhe peço, Pai, só não retires de mim o teu espírito, só não retires de mim o teu. Meu irmão, levanta a sua mão, você que pode. Deus está dizendo: acele, almeje, anseie, busca a presença, reconheça e